Olá, sejam bem-vindos ao canal. Dando continuação à nossa playlist de trigonometria, funções circulares, este é o vídeo 5, que vai tratar sobre a redução primeiro quadrante. Então, a ideia é a gente encontrar fórmulas para calcular as razões trigonométricas de x, quando x não está no primeiro quadrante, relacionando então ao ângulo do primeiro quadrante. Então, para nós relembrarmos aqui o que já foi visto, nós vamos ver aqui, ó. Então aqui está o cosseno, o seno, cossecante, secante, tangente e cotangente no primeiro quadrante. Agora vamos passar aqui para o segundo quadrante, onde nós vamos ter novamente as funções. Então eu peço que vocês façam a leitura. Cosseno, secante, tangente, seno, cossecante e cotangente. Agora vamos para o terceiro diedro. Isso é só uma lembrança, vamos dizer assim, né? Para a gente depois, quando colocar os dois pontos, que é o que vai acontecer, vocês vão poder visualizar rapidamente, porque agora a gente só está vendo as razões individualmente no terceiro quadrante. Agora vamos passar para o quarto quadrante. Eu peço para vocês acompanharem, e se precisar voltar, volta, para a gente não cansar o vídeo. Então aqui estão as razões no quarto quadrante. O que nós vamos fazer nos próximos slides, nos próximos 3 slides, né, é colocar os dois pontos. O ponto P, por exemplo, agora está no quarto quadrante, e o ponto no primeiro quadrante, para a gente correlacionar aquelas razões. Então, quando a gente estiver analisando no terceiro quadrante, nós vamos associar o ponto no primeiro quadrante, para a gente achar a correspondência entre os valores dessas razões no terceiro quadrante com os valores do primeiro quadrante. Da mesma forma, quando nós estivermos aqui no segundo quadrante, com o ponto que a gente está analisando, nós vamos lançar aqui a correspondência no primeiro quadrante, e é isso que é interessante, para a gente deduzir essas relações, essas correspondências, e facilitar a gente na hora do cálculo, tá bom? Bom, vindo do slide anterior, eu apresentei o ponto P nos vários quadrantes, uma recordação aí dos vídeos anteriores. Agora nós vamos tratar especificamente da redução do segundo ao primeiro quadrante, onde o nosso ângulo ele vai estar no segundo quadrante, entre π sobre 2 e π. E a dica que eu procuro passar é que você pode memorizar essas fórmulas aqui, quando encontrar alguma situação em algum exercício. Mas se você tiver a imagem na cabeça, você não vai se sentir inseguro. Ao contrário, você vai, poxa, eu sei converter um ponto no segundo quadrante para o primeiro. E aqui vocês veem que o alfa, no caso, é 150. E vocês percebem que o seno de 150 é bem fácil de ver, porque nesse caso aqui ele é positivo, tanto no segundo quanto no primeiro quadrante. Ele é igual ao seno de 30. No caso das demais razões, exceto a cossecante, você vai ter que fazer essa conversão, você vai ter que perceber esse sinal negativo, mas também não tem nada de misterioso. Olha aqui, ó, o cosseno no segundo quadrante é negativo, no primeiro quadrante é positivo. Da mesma forma a tangente no segundo quadrante, você busca ela aqui, ó, ela é negativa, e aí você vai ter que converter ela para positiva. A secante ela é positiva no primeiro quadrante e ela é negativa no segundo quadrante. E a cossecante é a mesma, no caso, tanto no primeiro quanto no segundo quadrante. Então, eu vou movimentar um pouco aqui para você perceber
como elas se comportam. Vou deixar ela bater lá no final, e aí vocês vejam, olha o ponto P aí chegando de volta, e aqui acho que está uma imagem melhor, porque está fora do limite. Então vocês veem essa imagem e eu, assim, espero, e o propósito é esse, eu espero que vocês não esqueçam mais. E daí vem aquilo que eu falo, é o entendimento e a mínima memorização possível. Então, vamos passar agora para a redução do terceiro para o primeiro quadrante. Bem, agora nós vamos analisar a correspondência entre um ângulo situado no terceiro quadrante, entre π e 3π sobre 2, ou seja, o nosso ponto está aqui, e a sua correspondência com o ponto P no primeiro quadrante. Então, vocês percebem, no caso do seno, que agora o seno ficou negativo e o correspondente é positivo, por isso que aparece esse sinal menos. Da mesma forma, o cosseno. O cosseno é negativo e no primeiro quadrante ele é positivo. Agora, olha só o que acontece com a tangente, que interessante. A tangente é igual. Então, a tangente desse ângulo aqui é igual à tangente desse ângulo. Então, o nosso ângulo alfa agora, ele começa aqui no C e vem até aqui. Por isso que é alfa menos o π. Π é 180. Então, olha o que acontece com a cotangente também. É exatamente a mesma. Então, você nunca mais, eu espero, vai esquecer que a cotangente e a tangente no terceiro quadrante, elas são iguais no primeiro quadrante. Tá? No caso da secante, a secante está no eixo do cosseno. Ela é negativa e no primeiro quadrante ela é positiva. Então, mesma história do sinal negativo. Da mesma forma, a cossecante no terceiro quadrante é negativa e no primeiro quadrante é positiva. Então, eu acho que é esse o propósito, quando eu digo dicas de matemática, é porque às vezes você já sabe tudo isso, mas não tem a velocidade, porque memorizou muita coisa e o entendimento às vezes escapa. Então, aqui fica ressaltado o propósito do canal, tá bem? E agora a gente vai passar para a redução do quarto para o primeiro quadrante. Bem, nesse slide nós vamos tratar sobre a redução do quarto quadrante ao primeiro quadrante. Então eu lembro que o nosso ângulo alfa agora, ele estará no quarto quadrante, entre 3π sobre 2 e 2π. Então o nosso ângulo alfa começa aqui no eixo horizontal, no ponto C, e vem até algum ponto situado entre 3π sobre 2 e 2π. Tá ok? Então, vamos começar pelo seno. O seno no quarto quadrante, ele é negativo. Olha ele aqui. Então, quando você considerar o ponto P', ele como é positivo, você tem que ter essa preocupação de saber que aqui é negativo e aqui é positivo. Quando você subtrair 2π menos esse ângulo todo, vai dar exatamente esse ângulo aqui no primeiro quadrante, assim como para os demais casos. O cosseno é bem simples, porque o cosseno ele será positivo no quarto quadrante, nesse sentido, e também no primeiro, então não há preocupação com o sinal. A tangente é negativa no quarto quadrante e positiva no primeiro quadrante. A cotangente também é negativa no quarto quadrante, mas a gente reconhece a cotangente aqui no eixo da cotangente, e é positiva no primeiro quadrante. A secante, assim como o seno, é positiva tanto no quarto quanto no primeiro quadrante. E a cossecante é negativa no quarto quadrante e positiva no primeiro quadrante. Então eu chamo a atenção para vocês que você não vai se preocupar com o sinal, porque no segundo quadrante, com o seno e a cossecante, que são positivos. No terceiro quadrante, a tangente e a cotangente, e aqui no quarto quadrante, com o cosseno e a secante.
Agora, o principal é que com o desenho, com os templates, em qualquer situação, quando você for fazer um exercício de trigonometria, se você fizer a plotagem, você vai ganhar velocidade e não vai errar os sinais. E isso é que eu gostaria de passar, essa que é a dica. Porque o conhecimento você prévio, você já estudou, você está estudando, você já sabe. Então, o que eu gostaria de contribuir é para você identificar maneiras melhores para você entender e memorizar menos, tá bom? Então a gente prossegue no próximo vídeo, continuando ainda sobre as funções circulares, com um aspecto interessante, que é exatamente você conhecer mais as funções em termos de período e confirmar aqueles dados que nós já estudamos, que foram onde é positivo, onde é negativo, e onde é crescente, onde é decrescente, e aí a gente vai culminar lá nas funções circulares. Tá ok? Fiquem com Deus, meu grande abraço.